Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Muito boa noite a todos que estão chegando agora. Boa noite Rogério, Rafael, Celso. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos, Helder. Vamos chegando aqui na nossa sala de aula da Burgos Eletrônica para a gente estudar um pouquinho. Boa noite Fernando, Cristiano, Carlos Daniel. Always. Yeah, always. Boa noite, Júlio, Carlos Brito, Edmilson, Maílson, Ciro, Josenildo. Denis, ensina a dimensionar o que é a fonte. José Antônio, Rodrigo, José Mário, Wilson, Amaro, Maxwell. Boa noite a todos que estão chegando aí, né? José Carlos. Boa noite, Salles, beleza? Beleza. Pessoal, então para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz Carlos Burgos, eu sou técnico e instrutor de eletrônica há bastante tempo já. Hoje nós vamos falar a respeito de fonte chaveada. A fonte chaveada é usada em quase todo equipamento eletrônico atualmente, né? Que as fontes chaveadas permitem com que você alimente um aparelho com um consumo menor, tá? Diminuindo, economizando energia. O YouTube Ô Marcos, é verdade, o YouTube tá meio enchendo o saco. Oi Luiz, beleza? É que você tá com nickname de mulher aí, de Cristina, tá? Boa noite, Raimundo, beleza? Beleza. Boa aula para todos nós, Giovanni. É isso aí, tá? Pessoal, então como eu falei para vocês, no vídeo de hoje nós vamos estudar as fontes chaveadas, né? Eu escolhi uma fonte que é usada no televisor LCD e LED, mas o princípio vale para as outras fontes chaveadas também, tá? Todas as fontes chaveadas utilizam o mesmo princípio. Sejam todos muito boa noite. A todos muito boa noite. Então, as fontes chaveadas, todas elas usam o mesmo princípio. Ela tem um elemento de chaveamento, que é um transistor, que pode ser um transistor comum, um transistor MOSFET, um IGBT, seja lá como for. E tem um circuito que gera um sinal para o transistor chavear, para ligar e desligar o transistor, que normalmente é um PWM. Tá? Opa, e boa sorte a todos. Boa noite, Benedito. Silvio Barbosa. Então, as fontes chaveadas, todas elas têm o mesmo princípio de funcionamento. Ela tem um transformador com núcleo de ferrite, que vai trabalhar com frequência alta. O primário desse transformador é chaveado, é ligado e desligado através de um transistor, que pode ser um transistor comum ou um MOSFET, ou um IGBT, depende do consumo do aparelho que vai ser ligado na fonte, ou do circuito que vai ser ligado na fonte. E tem um circuito que gera o PWM. Esse circuito ele gera um sinal que vai chavear o transistor. É claro que pode ser mais de um transistor, podem ser dois, por exemplo, chaveando o transformador. E além desses circuitos aí, tem um circuito de correção da fonte, que faz com que a fonte mantenha a tensão de saída mais ou menos constante, mesmo com variações no consumo da carga ou na rede elétrica. E tem também os sistemas de proteção, que são sistemas que desligam a fonte em caso de alguma falha. Por exemplo, tensão da rede ficar muito alta ou muito baixa, ocorrer um curto-circuito na saída da fonte, queimar alguma coisa na fonte e por aí vai. Ô Maxwell, tem como medir o PWM com multímetro? Não a forma, mas tem como medir, tá? Boa noite a todos que estão chegando, tá? Fonte chaveada é usado em tudo quanto é equipamento eletrônico hoje, né? Praticamente. Até essas fontes pequenininhas. Oi Monique, tudo bem? Não é Burgos, é Burgos, né? É que meu sobrenome é hispano, né? É espanhol, porque meu pai era espanhol. Então Burgos é um nome relativamente comum na Espanha, né? Ou nos países de língua hispana. Opa, que beleza. Tem um canal sim, o Marcos Lage. Faz tempo já que a gente tem um canal, faz uns 2 anos mais ou menos, né? Boa noite, Léo Goinha. Aí tá como Léo Goinha seu nickname, não sei se esse é o seu nome, tá? Boa noite, Ícaro, Odair. Odair, o seu nome é Odair mesmo? Tem um L no meio? Tem um L, né?
Então, muito boa noite a todos. Pessoal, antes da gente começar com a nossa aula de fonte chaveada, inclusive eu tenho uma surpresa para vocês. É Leo Goinha mesmo, eu acertei seu nome, né? Pessoal, eu tenho uma surpresa para vocês. Boa noite, Tânia. Muito boa noite. Ou Daí mesmo, né? Tá, então eu não me equivoquei. Boa noite, Erivan. Pessoal, tem alguns alunos nossos ou seguidores que perguntam para mim, né? Já me perguntaram muitas vezes, como é que a gente faz para diminuir a corrente nos LEDs do TV LED, né? Muita gente pergunta isso. Vídeo que ensina a medir o PWM. Ô Maxwell, o PWM, a melhor forma de você medir é com osciloscópio, tá? A melhor forma, porque você vê a largura dele também, né? Além da frequência, você vê a largura dele. Então muita gente já me perguntou, ou muita gente eu estou exagerando, né? Mas eu tive alguns alunos que me perguntaram como é que a gente faz para diminuir a corrente no backlight dos televisores LED, para poupar, para uma maior durabilidade, esse tipo de coisa, né? Não sei se é alguém de vocês aí. Oi, Francis, que beleza. Então, não sei se é o caso de algum de vocês, mas nesse vídeo aqui eu vou dar uma ideia para vocês aonde que você pode mexer para alterar a corrente nos LEDs backlight, tá? Reginaldo, né? Que eu vi que você tá com um nickname de mulher, né? Mas é Reginaldo. Tá bom, beleza. Boa para amplificador de potência. Fernando, depende da potência do amplificador, né? Se um amplificador for muito potente, se você não quiser ter um gasto absurdamente grande de energia elétrica, tem que ser fonte chaveada, não tem jeito, tá? Agora, se a fonte não é muito... se o amplificador não é tão potente assim, a fonte pode ser comum mesmo, tá? Que beleza, Marcos, é muito bom saber disso. Que tá ajudando, né? Oi, Cris, né? Cris Plebeu. Muito obrigado. Ô, Nelson, muito obrigado pela contribuição aí no chat. Boa noite, Vinícius, beleza? Ô, meu amigo eletroeletrônica sem complicações, tudo bem com você? Beleza, tudo tranquilo. Se a fonte não liga, eu vou dar uma explicadinha no nosso esquema ali da nossa fonte, né, que eu peguei hoje. CD2222, um capacitor poliéster ou cerâmico. Ô José Carlos, se ele for redondinho é cerâmico, se ele for aquele quadradinho assim, verde ou marronzinho, é poliéster, né? O ruído da fonte chaveada. Na verdade, as fontes chaveadas elas têm muitas proteções, né? Nivaldo, pode falar aí qual que é a sua dúvida, né? Se for uma coisa meio rápida, a gente pode falar, né? Aqui nós já vamos começar com a nossa explicação aqui, né? Com a nossa aula, tá? Mas eu tô aqui durante a nossa conversa aqui. Eu tô por aqui. Pessoal, é o seguinte, antes da gente começar a nossa aula, Oi, Mauro, beleza? Muito bem. Redondo e azul, o Zé Carlos, ele é de cerâmica, né? Aquele redondinho azul. Oi, Martiniano, beleza? José Mário. Railton. Geralmente nas fontes chaveadas... Cris, muito obrigado. Geralmente nas fontes chaveadas tem acoplador, sim. Tem porque ele corrige a fonte, né? Ele é usado para corrigir a fonte. E até porque as fontes chaveadas elas têm uma separação entre o lado do primário do transformador e o lado do secundário, tá? Então o fotoacoplador mantém esse isolamento entre um lado da fonte e o outro. As fontes dos games antigos, algumas não, viu? Algumas eram uma fonte comum, com transformador, diodo e capacitor só.
Você vê pelo peso da fonte, né? Se você vê que a fonte é mais ou menos leve, ela é chaveada, né? Agora, se a fonte é meio pesadinha, assim, ela é do tipo... Ela tem transformador de iodo e capacitor, é uma fonte comum mesmo, tá? Oi, Francisquini, beleza? Ninguém foi pular carnaval. E detalhe, eu tô aqui perto do... Bom, para quem é de São Paulo já conhece, né? Mas para quem não é de São Paulo, eu tô aqui perto do Anhembi, né? O Sambódromo é 15 minutos daqui onde eu tô. Schottky. Edmilson, a fonte chaveada, ela usa diodo Schottky não somente para diminuir o ruído, como para aumentar o rendimento dela, porque o diodo Schottky ele conduz com tensão menor. Então isso quer dizer que ela gasta menos energia em forma de calor, né? Tem alguns videogames que a fonte era transformador mesmo. Componentes SMD, você fala código, digita SMD Code, em inglês mesmo. SMD Code no Google, tá? SMD Code no Google. Oi, Valdeci, beleza? Digita isso aí no Google que você vai achar site que tem códigos para SMD, tá? Pessoal, então antes da gente começar com a aula, só uns recados bem rapidinhos. Nós lançamos hoje o curso de TV LG Smart, tá? Já está à venda, oficialmente à venda, né? Então quem comprar já recebe o curso. Quem comprou na pré-venda vai concorrer ao sorteio. Oi, Leonardo, muito obrigado. Pessoal, para quem comprou na pré-venda, vai ter a chance de concorrer ao sorteio desse multímetro aqui, do multímetro que eu usei no curso, e do testador de LED, tá? Isso aí vai ser no finalzinho da live. Muito bem. TL491. TL491 não é o 431 ou Detronics? Não seria o TL431? Porque esse TL491 eu não conheço, né? Deve ser 431. Zé Carlos, depende do local, sim. Tem muita gente, tem muito lugar que ainda tem dessas TVs. Vai sim, ô. Opa, muito obrigado. Vai sim. Pessoal, é o seguinte. Para quem é de São Paulo, está em São Paulo, pode estar em São Paulo amanhã, sábado, dia 2 de março. Eu estarei na rua Santa Ifigênia, lá no meu parceiro comercial, Esquema Fácil. E eu vou falar um pouco sobre televisores, testes em geral, porque vai ser o lançamento do curso da TV LG, tá? Então eu vou estar lá entre as 9 da manhã e ao meio-dia, tá? Você pode ir lá, pode adquirir seu curso lá na Esquema Fácil com uma promoção super especial para quem não comprou ainda, tá, pessoal? Então dá um pulinho lá, quem pode. Quem é de São Paulo, está em São Paulo, pode estar em São Paulo ou vai estar em São Paulo amanhã. Dá um pulo lá na rua Santa Ifigênia 295, terceiro andar, loja 310, na Esquema Fácil. Eu estarei lá e aí eu terei a oportunidade. Adriano, é que você tá longe, deve estar no interior de São Paulo, né? Ou num outro estado. Mas assim, quem estará em São Paulo amanhã, eu vou estar na região da Santa Ifigênia, lá no meu parceiro comercial, das 9 ao meio-dia. Pode chegar a qualquer horário, dentro desse intervalo, né, entre 9 da manhã e meio-dia, pode chegar a qualquer hora lá, vem tomar um café com a gente, e aí eu vou ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, tá, pessoal? Gostaria muito de poder conhecer alguns de vocês pessoalmente, tá? Para quem não me conhece ainda, algum de vocês talvez já me conheça, já estudou eletrônica comigo, tal, mas para quem não me conhece ainda, eu também teria a chance de conhecê-los. Amanhã, na Esquema Fácil, meu parceiro comercial, vou estar lá das 9 da manhã ao meio-dia. Pode chegar a qualquer hora, toma um café com a gente bate um papinho lá, tá? E assim nós vamos indo. Faixa. Tem como recuperar a tela de LED ou LCD com problema? Dependendo do problema, até dá para recuperar sim, tá? A gente pretende fazer um curso assim mais elaborado só sobre tela de TV LCD, né? Que tem algumas coisas que dá para fazer na tela. Bom, pessoal, outra coisa, aproveite que nesse final de semana os cursos da Burgos Eletrônica no Carnaval, né? Começa hoje à noite, vai até terça-feira de Carnaval. Os cursos por download e os e-books, né? Esses cursos que não precisam ir pelo correio estão com 50% de desconto. Todos eles, tá?
todos os nossos cursos, menos o curso novo, que é o lançamento, esse daí ainda não, né? Mas os outros cursos estão todos com 50% de desconto, metade do preço, tanto os cursos por download quanto os cursos, os e-books, tá? Que aí você compra e já recebe por download. Tá, pessoal? Então, aproveitem. Se você gosta do canal Burgos Eletrônica, gosta da aula, etc e tal, se você quiser fazer alguma doação, como alguns dos nossos queridos amigos já fizeram, você pode doar pelo chat aqui, como eles fizeram, usando o cifrão aqui, tá? Isso aqui é por cartão de crédito. Você escolhe um valor, manda, e aí o YouTube faz a transação, tá? Isso daí a gente não tem acesso. Ou você pode doar também, tem as nossas contas aí, tá bom? Tecom ou Vcom. Ô Cícero, essas placas pequenas, né, que vão ligadas direto na tela, tem gente que chama de Vcom, eu chamo de Tecom, porque na verdade é uma Tecom, né, só que é uma Tecom menor, tá? Blá, blá, blá. Então vamos começar com a nossa aula, pessoal. Nossa aula vai ser sobre fonte chaveada. Eu vou falar algumas coisas, algumas dicas de conserto. Vai ter, Cris, vai ter esse curso sim, tá? Ô Maxwell, vai nesse aqui, ó. opoem.com.br. Vai nesse aqui que tem bastante SMD, tá? Opoem. Pessoal, então nós vamos fazer a leitura do esquema elétrico de uma fonte chaveada. Aqui, ó. Essa aqui é uma fonte chaveada que ela é usada em alguns modelos de TV LED. Como eu já expliquei para vocês, inclusive na chamada dessa aula aqui, muitas TVs LCD LED que tem no mercado, elas não fabricam a fonte, elas compram a fonte de outro fabricante. É por isso que algumas TVs têm dificuldade de você achar o esquema elétrico da fonte, porque a fonte não foi produzida pelo mesmo fabricante da televisão. Por exemplo, a Samsung, ou a LG, ou a Philips, ou a OC, ou a Panasonic, algumas vezes eles compram a fonte de outro fabricante. Por isso que às vezes você pega a placa da fonte, ela é diferente do resto da TV, porque ela foi fabricada por outra empresa, né? Por outra fábrica, geralmente lá na China. E às vezes essa fábrica não fornece o esquema elétrico daquela fonte. A fabricante maior, ela compra a fonte de acordo com as suas especificações, mas o vendedor da fonte, a empresa que vende a fonte, ela dificilmente fornece o esquema elétrico, tá? Então, eu peguei uma fonte aqui, ela não é assim de uma TV, tipo, qual TV que usa essa fonte? Pode ser várias TVs que usam, tá? Porque aqui o foco mesmo é o funcionamento da fonte. Então nós vamos começar aqui, ó. Vou virar isso aqui para cá, para ficar mais fácil. Nós vamos começar. Essa fonte aqui tem 3 partes, tem 3 folhas. Essa daqui, lembrando que na descrição do vídeo você tem o esquema dela pintado para poder baixar, tá? É só ir lá e baixar. Então nós temos aqui o circuito de PFC, que é o Power Factor Correction. Ops, falei errado. É Power Factor Corrector, né? Então, o corretor do fator de potência, Power Factor Corrector, ok? Que é esse circuito aqui. Aqui nós temos a fonte propriamente dita, que é essa. E essa daqui é a fonte dos LEDs, do backlight, tá? Que é uma fonte e um conversor LED para alimentar o backlight do televisor. Então aqui nós temos aqui a entrada da rede elétrica, nós temos na entrada da rede um varistor, nós temos aqui um termistor NTC. O NTC é um resistor que tem resistência um pouquinho alta quando ele está frio. Então o que acontece? Quando você acaba de ligar a TV na tomada, esse componente está frio, então a resistência dele é mais alta e a corrente que passa por dentro por ele é menor, para não dar aquele impacto inicial na fonte na hora que você liga na tomada, para amortecer aquele impacto inicial, porque a TV está desligada, ela está em 0 volt, de repente você passa ela para 110 ou 220, né? Então tem aquele impacto. Então esse termistor aqui que tem na entrada, o NTC, ele dá uma amortecida no impacto inicial da rede elétrica. O varistor, ele é um componente de proteção, se por um acaso ele entrar em curto, por exemplo, se a tensão da rede receber um pico de tensão muito alto, acima de 220 volts, ele entra em curto e aí o fusível abre, desligando o restante do circuito. Da mesma forma que o varistor é um resistor que depende da voltagem
Com a tensão da rede normal, a resistência dele é muito alta. Então, é como se ele não tivesse aqui no circuito. Agora, se a rede elétrica ultrapassar 220 volts, como um pico de tensão, por exemplo, ele diminui a resistência e amortece esse pico para ele não ir adiante. Agora, se a tensão ficar muito alta, ele entra em curto e abre o fusível. Daí, nesse caso, você tem que substituir o varistor e o fusível queimado. Que às vezes acontece um pico de tensão, um raio, uma descarga elétrica, uma faísca elétrica, queima o varistor e abre o fusível. Tá? Aqui nós temos os filtros de linha, que são essas bobinas e capacitores. Para que eles servem? Eles servem para deixar a tensão da rede entrar na TV, no circuito, e não deixar a frequência da fonte sair pelo cabo de força, para interferir em outros equipamentos eletrônicos. Tá? Então esses circuitos aqui servem para a mesma finalidade. Essas bobinas e esses capacitores aqui são todos filtros de linha. Deixa a tensão entrar na fonte e não deixa a frequência sair pelo cabo de força. Muito bem, aqui a ponte retificadora. Tá? Aqui os 4 diodos retificadores, que às vezes estão numa peça só, aqui são diodos separados. Tá? Então daqui sai a tensão, ela vai passar por essa bobina. Na verdade é um transformadorzinho, né? Mas a gente leva primeiro em consideração essa bobina, esse diodo aqui, ó, um diodo de comutação rápida, e esses capacitores eletrolíticos de tensão alta, de 450 volts. Né? Essa tensão V-bus aqui é em torno de 390 volts. Então quando você liga a TV, você tem a tensão da rede, ela vai fazer funcionar. Isso aqui é um gerador de PWM, né? Esse circuito integrado. Esse gerador de PWM ele tem um pino 7 a saída, tá vendo aqui o pontilhadinho por onde sai o sinal PWM, que vai chavear esse MOSFET. Então a ideia é, quando esse MOSFET conduz, passa uma corrente pelo primário desse transformador e ele armazena energia em forma de campo magnético. Quando o MOSFET corta, a energia armazenada por essa bobina se soma com a tensão da ponte retificadora e depois o diodo aqui do capacitor de filtro nós temos 390 volts. Então essa tensão V-bus aqui é 390 volts. Tá? Então à medida que o MOSFET chaveia, liga e desliga, ele armazena energia nessa bobina e aí nós temos a tensão V-bus 390 volts que vai alimentar a fonte de alimentação propriamente dita. Então, esse circuito aqui é um conversor DC-DC. O que é um conversor DC-DC? É um circuito que converte uma tensão contínua de um valor em outro. Tem conversor DC-DC que aumenta a tensão. Ele pega uma tensão menor e aumenta o valor dela. Esse conversor, que é o caso desse aqui, né, porque ele pega a tensão da rede, que é 110 ou 220, e converte para 390. Então, esse conversor aqui chama-se Step Up, ou Boost. Tá? Conversor Step Up, ou Boost. É um conversor que aumenta a tensão. Existem os conversores que diminuem a tensão. É o chamado conversor Step Down, que ele pega uma tensão de um valor e transforma num valor mais baixo. O conversor Step Down também é chamado de conversor Buck. Tá? Então esse aqui é o conversor Boost, que ele fornece 390 volts. Muito bem, agora alguns detalhes em relação ao funcionamento deste conversor. Bom, esse circuito integrado, para ele oscilar, para ele gerar o PWM, ele deve receber uma tensão contínua, um VCC aqui no pino 8, chamado PFC-VCC. PFC é o nome desse circuito todo, né? É o corretor do fator de potência, o Power Factor Correct. Tá? Então, esse circuito aqui é um corretor de fator de potência. Inclusive, pessoal, para quem está conhecendo o canal Burgos Eletrônica agora, dá uma olhadinha no canal que a gente já fez vídeo explicando direitinho como é que é feita a correção do fator de potência usando esse circuito aqui, a correção ativa, tá? Dá uma olhada no canal que isso aí tem, a gente já explicou isso aí num vídeo aqui do canal mesmo, tá? Muito bem. Agora detalhe, pessoal, à medida que a fonte está funcionando, sempre vai circular uma corrente por aqui, ó, pelo transformador, pelo diodo, pelos circuitos da fonte lá para frente. E sempre que circula uma corrente aqui, nessa bobina, ele vai induzir uma tensão aqui no secundário, tá vendo? Ó? Na verdade, isso aqui é um transformadorzinho, né? A gente leva em consideração essa bobina para o conversor PFC. E tem também um secundário aqui, ó. Esse secundário, ele recolhe uma tensão. Essa tensão é aplicada no pino 5. Né? Esse pino 5 aqui chama-se Zero Current Detector. Zero Current Detector, ou seja, é um detetor de zero corrente. Como que é isso? Se por algum motivo abrir o circuito,
o circuito ficar interrompido, que é o circuito que alimenta lá a fonte de alimentação, e deixar de circular corrente por aqui, ó, aqui tem que circular uma corrente. Se deixar de circular uma corrente, não vai ter tensão aqui. Não vai ter tensão no pino 5, e aí o circuito integrado vai desligar o PWM, tá? Então, esse pino 5 ele recebe uma tensão daqui, ó, uns pulsos aqui do pino 4 dessa bobininha, desse transformador, de modo que quando tiver os pulsos normais, o CI mantém o PWM funcionando, tá? Se o pino 5 ficar sem os pulsos aqui desse transformador, o CI vai desligar o circuito, vai desligar o PWM, tá? Aqui nós temos a fonte propriamente dita, né? Aqui, essa fonte aqui ela fornece 12 volts para alimentar o televisor. Mas um fato curioso que tem nessa TV, ela não tem fonte de standby, ela só tem essa fonte aqui. Essa fonte é de 12 volts quando a TV está ligada. Quando ela está no standby, essa fonte cai para 8 volts. Então ela é 12 quando ela está ligada. Quando ela está em standby, ela fica em 8. Tá? Ela diminui o valor da tensão. Não é suficiente para a TV funcionar, mas é suficiente para ela ficar na condição de standby. Tá? Então como é que funciona aqui a fonte? Uma USB de 390 volts vai entrar aqui no transformador Chopper e vai alimentar o dreno desse MOSFET aqui, ó, o 7N65. O gate do MOSFET, como de costume, vai ligado num gerador de PWM, que é esse circuito integrado aqui. O circuito integrado ele vai fornecer o sinal para o MOSFET, fazendo com que o gate do MOSFET vá nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo, milhares de vezes por segundo. Quando o MOSFET conduz, passa uma corrente por ele, pelo primário do transformador, ele armazena energia em forma de campo magnético. Quando o gate está em nível 0, o MOSFET corta, e aí a energia armazenada no transformador induz tensões aqui no secundário, nesse secundário aqui, que é a tensão de 12 volts. Observe que esse secundário aqui ele tem 4 diodos ligados em paralelo. Esses 4 diodos aqui estão ligados em paralelo, por incrível que pareça. Porque eles dividem a corrente. Vocês podem ver que o consumo, a corrente máxima dessa linha de 12 volts é 4 amperes. Quer dizer que se a gente usar ela no talo, nos 4 amperes, vai ter 1 ampere passando por cada um desses diodos. 1 ampere em cada um. Tá? Então os 4 amperes aqui divide 1 para cada um. Se tiver 2 amperes, fica meio ampere para cada diodo. Se tiver passando 1 ampere, 0,25 para cada diodo. Se tiver 3, 0,75 para cada um. Então eles dividem a corrente entre os 4, para que nenhum deles superaqueça. Tá? Isso é bastante comum nas saídas de fonte chaveada na linha de mais B de corrente alta. Tá? Que é o caso dessa daqui, é uma saída de 4 amperes. Muito bem. Então o transistor aqui ele chaveia, ele conduz e corta, e aí vai induzir a tensão no secundário, que tem que ser 12 volts. A velocidade com que o transistor conduz e corta, em outras palavras, a frequência da fonte, a frequência de oscilação da fonte, determina a tensão que eu vou ter aqui no secundário do transformador, né? No secundário e na linha de mais B aqui de 12 volts. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é esse BO que tem aqui, ó, é um polo da rede elétrica, aqui em cima, ó, bem aqui, ó. Tá vendo? É um terminal da rede elétrica. Quando você põe a TV na tomada, aqui eu vou ter uma tensão alternada, ela varia de positivo para negativo. E vem nesse ponto BO aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esses dois resistores aqui, ó, eles vão ligados nesse capacitor eletrolítico. E aí eles começam a carregar esse capacitor eletrolítico até chegar numa tensão de aproximadamente 10 volts. Então esses dois resistores, a partir dos pulsos da rede elétrica, vão carregar esse capacitor até 10 volts. Quando chegar nos 10 volts, aqui no pino 1, que é o pino VCC, o CI começa a oscilar, e aí a fonte gera as tensões, gera a tensão aqui e gera a tensão nesse enrolamento também. A tensão gerada nesse enrolamento, ó, ela vai ser retificada, filtrada por esse outro capacitor e vai manter o CI polarizado com 12 volts. Tá? Então, esses dois resistores é para dar o disparo inicial da fonte para carregar esse capacitor. Quando a fonte já está oscilando, vem a tensão daqui, passa por esse diodo e alimenta o pino 1 do CI para manter o CI funcionando, ele oscilando na frequência que ele tem que trabalhar. Tá? Correções. A fonte tem um circuito de feedback que vai corrigir desvios de tensão na saída. Né? Vocês sabem que a saída da fonte ela tem que se manter em 12 volts para alimentar o circuito. O que acontece é que um televisor LED, que é o caso dessa fonte aqui,
ele está sujeito a variações de consumo, como por exemplo o brilho, mudança de cena, ou a própria rede elétrica também, né? Você sabe que a rede elétrica ela não é constante, ela varia o tempo todo. Então vamos supor que essa tensão de 12 volts ela aumenta. Num determinado momento ela fica mais alta, fica um pouco acima de 12. Quando ela fica mais alta, observem que uma amostra dessa tensão vai aplicada no TL431. Lembra do TL431? Aquele CI que mantém 2,5 volts aqui no pino 1, ó. Tá vendo? Dentro do TL431 tem transistor, diodo Zener, resistor e tem um circuito integrado também. Então o pino 1 ele deve manter em 2,5 volts. Se a tensão aqui aumentar, para ele conseguir manter em 2,5 volts nesse ponto, a corrente por dentro dele vai aumentar também. Se aumenta a corrente por dentro dele, ele vai acender o fotoacoplador, o LED, mais forte. Se ele acende mais forte, esse transistor aqui vai conduzir mais e vai diminuir a tensão no coletor dele, porque o coletor dele vai ser mais próximo do terra, né? O transistor conduzindo mais, a tensão no coletor dele diminui porque fica mais próximo do terra, vai diminuir a tensão no pino feedback e aí o CI vai oscilar mais devagar, ele vai diminuir a frequência da fonte. Quando diminui a tensão no pino 6, ele diminui a frequência, ele faz o transistor chavear mais devagar, a corrente aqui no transformador varia mais devagar, e aí diminui a tensão na saída da fonte para 12 volts, que é o valor correto. Tá? Se a tensão de 12 volts tende a diminuir, para ele manter, para o 431 manter os 2,5 volts aqui, dessa vez a corrente vai diminuir. Se a corrente diminui, o LED acende mais fraco, o transistor conduz menos corrente e o coletor dele aumenta a tensão. Se aumenta a tensão, o pino de feedback aumenta a tensão também. E aí a fonte oscila mais rápido. Ela faz o CI, ela gera um PWM de frequência mais alta, fazendo o transistor conduzir e cortar mais rápido, fazendo a corrente variar mais rápido no transformador e aumentando a tensão aqui de novo para 12 volts, que é o valor normal de funcionamento. Então esse circuito aqui, ele tem como finalidade manter os 12 volts, independente da tensão da rede, independente do consumo da televisão. Tá? Muito bem. Agora nós vamos falar a respeito do circuito liga e desliga, que é bastante curioso nessa TV o liga e desliga, né? Antes de eu explicar para vocês o liga e desliga, uma observação. Essa fonte aqui, ela tem duas tensões diferentes aqui na linha de mais B. Uma é 12 volts, que é a tensão normal de funcionamento, e a outra é 8 volts, em torno de 8 volts, que é a tensão de standby. Lembra dessa tensão V-bus aqui, ó? Essa tensão V-bus que vai alimentar o MOSFET de chaveamento. E o valor dessa tensão vai determinar também o valor da tensão aqui na linha de mais B. Qual que é a ideia? Se eu tenho uma tensão de V-bus maior, eu vou ter uma corrente mais alta passando pelo transformador, um campo magnético maior que ele vai produzir e uma tensão maior aqui na saída da fonte. Se tiver uma tensão de V-bus menor, eu vou ter um campo magnético mais fraco, uma corrente menor, um campo mais fraco e uma tensão mais baixa aqui nessa linha. Tá? Então qual que é a ideia? Essa tensão de V-bus de 390 volts também vai determinar o valor da tensão dessa fonte, se vai ser 12 ou 8 volts. Tá? Então vamos supor, eu tenho aqui ó, o comando PON, que é Power On, que é para ligar a televisão. Quando eu ligo a TV, esse pino Power On vai para nível alto. Quando ele vai para nível alto, ele polariza esse transistor aqui. Esse transistor conduz, acende este LED. Tá? Acendendo esse LED, vai conduzir esse transistor que está aqui dentro e ele vai polarizar a base desse outro. Ó. Tá vendo? Ó? Vai polarizar a base desse transistor aqui. Desse transistor vai conduzir e vai aparecer essa tensão PF, PFC, VCC. Essa tensão vai alimentar o PFC vai gerar o PWM, vai chavear esse transistor. Chaveando esse transistor, eu vou ter aqui os 390 volts, né, porque ele vai chavear a bobina, né, o primário desse transformadorzinho, vai conduzir, cortar, vai fazer a corrente aqui variar, e aqui eu vou ter os 390 volts. Esse 390 volts vai alimentar esse MOSFET, vai ter uma corrente mais alta aqui. Conforme o CI gera o PWM, ele chaveia esse transistor, eu vou ter uma corrente mais alta aqui, e eu vou ter os 12 volts normais aqui nessa linha, fazendo a TV ligar. Tá? Agora, na hora que eu desligar a TV, esse Power On vai para zero. Ele vai para nível baixo. Ele vai desligar esse transistor, ele vai desligar o fotoacoplador,
que vai desligar a base desse transistor, que vai desativar essa tensão PFC-VCC, que vai desativar o pino 8 do PFC, do gerador do PWM, ele vai desligar o PWM, esse transistor para de funcionar, e aí a tensão que entra aqui só é retificada e filtrada, e eu tenho uma tensão menor aqui nessa linha, que pode ser 160 ou 320 volts, dependendo se é a rede 110 ou 220. Então, como a tensão aqui ficou menor, nessa linha, quando esse CI chaveia o transistor aqui, o MOSFET, a corrente agora vai ser menor, e a tensão aqui de saída vai diminuir para 8 volts aproximadamente. Tá? E a TV vai ficar na condição de standby. Perceberam que interessante nessa TV? O PFC dela é que determina a tensão que vai sair dessa fonte, se vai ser 8 ou 12 volts. Tá? Negócio bem curioso. Ela não tem uma fonte de standby separada, essa TV. Ela tem uma fonte só, que ela pode estar em 8 volts em standby ou em 12 volts ligada. Tá? Quem que determina isso? O funcionamento ou não do circuito PFC. Tá? Muito bem. O que nós temos mais aqui para eu falar para vocês? Tem aqui circuito de proteção do PFC. Eu tenho um circuito de proteção, que eu falei para vocês, se tiver algum circuito aberto aqui nessa linha, não vai ter corrente, não vai ter pulso aqui no pino 5, ele vai desligar. Agora, e se ocorrer um curto nessa fonte aqui, por exemplo, né? Se rolar um curto, uma corrente mais alta aqui do que o normal, se ocorrer um curto no circuito, na fonte, vai acontecer o seguinte, a corrente aqui vai aumentar, logicamente, né? Se tiver curto na fonte, vai aumentar a corrente aqui. E vai aumentar o tamanho do pulso que vem aqui, ó. Os pulsos que vêm daqui, ó, eles são retificados e filtrados aqui, ó, tá vendo? Ó? Vai gerar uma tensão contínua aqui. Os pulsos que vêm desse transformador geram uma tensão contínua. Em condições normais, essa tensão ela não é suficiente para conduzir esses Zenners. Esses Zenners permanecem desligados. Agora, se a tensão aqui aumentar, essa tensão aqui vai aumentar, vai conduzir esses dois diodos Zener. Isso aqui é um SCR, tá, pessoal? Quando conduz esses dois diodos, ele polariza a base desse transistor. Ele vai conduzir e vai jogar a base do PNP no terra, conduzindo esse. Ele conduzindo, ele vai levar tensão para a base desse, manter ele funcionando, que mantém esse funcionando, que mantém esse, que mantém esse, que mantém esse, e assim vai. Esses dois transistores fazem o papel de um SCR. Então esse pino PROT, esse ponto PROT, ele vai ligado ao terra, tá? Pelo SCR. Então esse ponto PROT vai ao terra, vai zerar. Esse ponto, ele vem aqui, ó, PROT. Ele desvia toda a corrente que ia para a base desse transistor aqui, agora vai para cá. Em vez da corrente vir para cá, ela vai para lá porque a resistência aqui é menor, ó. Tá? Aqui tem uma facilidade um pouco maior para a corrente passar, então parte da corrente vai para lá, para o PROT. E aí o transistor corta, ele para de funcionar e some essa tensão PFC-VCC. Sumindo essa tensão, esse circuito se desliga. Desliga a fonte. Tá? Ele diminui a tensão nessa linha. Na verdade, eu não gosto muito da proteção dessa TV. Essa TV ela não tem uma proteção assim muito boa para a fonte, né? Que a única proteção que tem é esse circuitinho aqui, ó. Tá? Ela tem outras proteções também, né? Essa fonte aqui ela tem uma outra proteção, além daquela, que é esse circuitinho aqui, ó. Isso aqui é um sensor de corrente, né? Sensorzinho de corrente. Se rolar um curto para cá, vai passar mais corrente pelo MOSFET. Passando mais corrente pelo MOSFET, ele sobe a tensão aqui, ó. Subindo a tensão aqui, ó, ela sobe a tensão no pino 2, que é Current Sensor, que é o pino sensor de corrente. Esse pino sensor de corrente, quando a tensão ultrapassa 0,6 volts, depois de alguns milissegundos, ele desliga a fonte. Ele desliga o PWM. E aí a fonte para de funcionar. Tá? E desaparece a tensão aqui. É claro que ela vai tentar ligar de novo através daqui, vai começar a funcionar, vai passar uma corrente por aqui que vai desligar ela de novo. Tá? Então primeiro você tem que remover o curto, para depois ela voltar a funcionar no seu regime normal. Tá? Você tem que remover o que tiver em curto aqui. Ou o circuito que ela está alimentando, alguma coisa para cá. Tá? Então isso aqui é um sensor de corrente.
Aqui eu tenho, pessoal, olha só que interessante, tem um outro circuito aqui, ó, que ele faz a mesma coisa desse. Quando tem uma corrente excessiva, ele vai induzir uma tensão maior aqui nesse ponto, ó, nesse diodo aqui, ó. E esse diodo vai ativar o current sensor também. Então esse current sensor, ele é ativado pela condução do MOSFET chaveador, quando ela fica muito grande, ou pelo pulso que sai desse pino aqui, quando ele fica acima do normal também. Né? Se por acaso a fonte tiver tendência de subir muito a tensão, subir muito o pulso por um curto-circuito ou algo assim, então se a tendência for subir o pulso, o pino 2 vai receber essa tensão mais alta do que o normal, que é 0,6 volts, ter passado esse 0,6, o CI, depois de alguns milissegundos, ele desliga a fonte, desliga o PWM. Tá? Isso aqui é uma proteção. Proteção contra excesso de corrente. Tem uma outra proteção aqui, ó, que é esse pino BO, que vai lá para a rede elétrica. Lembra que isso aqui vai para um polo da rede? Tem esses resistores aqui. Esses resistores vão ligados num pino chamado brownout. Esse pino aqui, ele é projetado para, se a tensão ultrapassar um determinado valor, ou ficar abaixo de um determinado valor, ou ficar acima ou abaixo de um intervalo de valores, nesse pino aqui, ó, ele desliga a fonte também. Então o que acontece? Se a rede elétrica ficar muito baixa, porque as fontes chaveadas geralmente elas são projetadas para trabalhar com a rede elétrica entre 90 e 240 volts, mais ou menos. 90 a 240, 95 a 240, por aí. Tá? Então o que acontece? Se a tensão nesse pino ficar muito alta quando a rede ultrapassa 240, ou muito baixa quando a rede fica abaixo de 90, o CI desliga o PWM. Desligou o PWM, desliga a saída aqui de mais B. Tá? Esse aqui é o conector que vai ligado na placa principal da TV. Entenderam que isso aqui é uma proteção também, né? Chama-se brownout, por isso está BO aqui, brownout. Um circuitinho de proteção, tá? Ele detecta a tensão da rede elétrica, se ela está normal, se está abaixo ou acima do valor especificado para a fonte funcionar. Caso esteja fora dos limites da fonte, o CI aqui vai desligar, tá? Muito bem. Aqui também tem um circuito parecido com esse, ó, V-Bus. Tá vendo aqui a saída do PWM do circuito PFC monitorado aqui, ó. Tá vendo aqui a saída? Tem um monitor aqui, ó, o pino 1, que é um monitor. Ele corrige a tensão aqui nessa linha e, ao mesmo tempo, se ela ficar muito alta ou muito baixa, ele faz desligar esse circuito, tá? Então, a tensão bus é monitorada pelo pino 1 desse circuito integrado. Ele usa essa tensão para corrigir o PWM e também usa para saber se o V-bus está no valor correto, se ela não está muito alta ou muito baixa, se não sai dos limites para ele não desligar a fonte, tá? Bom, deixa eu ver uma outra coisa aqui para gente estudar. Power ok. Deixa eu ver aqui. Ah, o PFC ok. Pessoal, esse circuito aqui, o PFC, né, o circuito que gera os 390 volts, quando ele está funcionando normalmente, a tensão aqui estiver normal, tá vendo que tem um monitor aqui que eu falei para vocês, né? Quando ele estiver funcionando normalmente, esse pino 2 aqui ó, vai para nível alto. Vai para nível alto. Esse pino 2 aqui ele pode ser nível baixo ou nível alto. Ele tem duas tensões possíveis. Esse pino aqui é RWY, que seria ready, que é pronto, né? O PFC ok. Se o PFC, o circuito aqui estiver funcionando, a tensão estiver normal, 390 volts, esse pino 2 passa para nível alto. Esse pino 2 passando para nível alto, ele vai apagar esse LED aqui, ó. Né? Nível alto, vai desligar esse LED, que vai desligar esse transistor. Desligando esse transistor, ele habilita o pino Enable deste CI aqui, ó. Desse CI aqui. Esse CI aqui é um gerador de PWM do circuito do backlight, do circuito que alimenta os LEDs, as barras de LED lá do backlight, tá? Então esse daqui é o circuito PWM do backlight. Tem o pino Enable.
Observe que aqui tem o comando BL ON, que é um liga e desliga do backlight. Quando ele vai para nível alto, esse pino 13 vai para nível alto e ativa o PWM dentro dele. Se o pino 13 for para nível baixo, o PWM se desliga e o backlight se desliga também. Como por exemplo, aqui ó. Esse circuito aqui, que é o circuito PFC, se ele parar de funcionar por algum motivo, esse pino 2 vai ficar em nível baixo. Tá vendo esse PFC ok? Ele não vai estar ok, então ele vai ficar nível baixo. Ok é nível alto aqui, ó. Quando ele não está ok, quando ele não está funcionando, ele vai para nível baixo. Indo para nível baixo, o PFC ok nível baixo, ele vai acender esse LED. Acendendo esse LED, vai conduzir esse transistor aqui, ó. Conduzindo o transistor, ele vai jogar esse pino 13 ao terra. O pino 13 vai para nível 0, vai para nível baixo, e aí ele desliga o PWM. Desligando o PWM, apaga o backlight, tá? Então, se o circuito PFC não tiver ok, o backlight não vai acender, tá? Por causa do pino enable aqui. Muito bem. Como é que funciona aqui o circuito de backlight? É muito simples, ó. Esse aí ele gera um PWM que sai em dois pinos, ó, 1 e 16. Só que a tensão que está nesses dois pinos é invertida em relação ao outro. Quando o pino 1 está em nível alto, o pino 16 está em nível baixo e vice-versa. Vamos supor que o pino 1 está em nível alto. Vai circular uma corrente por ele, pelo primário desse transformadorzinho, ele vai criar um campo magnético, vai carregar esse capacitor, e aí a corrente volta pelo pino 16. A corrente vai do pino 1 até o pino 16, carregando esse capacitor aqui no caminho. Daí, em seguida, inverte a polaridade. O 16 passa para alto e 1 passa para baixo. Agora a corrente inverte, descarrega o capacitor, começa a carga novamente. A corrente muda de sentido e vai por aqui. Quando o pino 1 volta para nível alto, a corrente faz isso, ó. Quando é o pino 16, tá vendo? Então eles vão invertendo a corrente aqui, alternadamente, e aí, no secundário do transformador, eu vou ter as tensões nesses dois pontos aqui, ó. Uma invertida em relação à outra. Ora esse terminal positivo, esse negativo, ora esse negativo, esse aqui positivo, tá? Aqui o VBus, a tensão de 390 volts, tá, do conversor PFC. Então, quando esse terminal está positivo, esse transistor conduz, esse MOSFET conduz, o de baixo fica cortado. Daí a corrente vai circular por esse transformador chopper aqui, ó, dessa forma, ó, daqui, passa pelo transistor, passa de baixo para cima no transformador, carrega esse capacitor aqui, ó, pronto. Já tem energia no transformador. Quando inverte, o terminal de cima passa para negativo, de baixo para positivo, vai conduzir esse. Aí a corrente vai descarregar o capacitor, vai começar a carga outra vez, a corrente vai por esse outro sentido aqui, ó, de cima para baixo agora. E vai passar por aqui, ó. Então, ora a corrente passa por cima, cai o capacitor, ora o capacitor descarrega, passa pelo transistor de baixo. Observe que a corrente nos dois sentidos, ora em um, ora em outro. Essa variação de corrente para cá ou corrente para lá faz com que no secundário apareça tensão aqui de 184 volts para alimentar o backlight, tá? Muito bem. Já falei desse circuitinho aqui, que se o PFC pifar ou der alguma falha, ele vai desligar esse cara aqui, ele vai ligar esse cara que vai aterrar o pino enable, tá? Muito bem. Tem um sensorzinho de corrente aqui, ó. Se der algum curto numa barra de LED, por exemplo, se der curto numa barra de LED, vai passar bastante corrente por aqui. Eu vou ter uma tensão aqui um pouco mais alta. Essa tensão vai fazer esse transistor conduzir. Esse transistor conduzindo acende o LED, faz esse transistor conduzir e aí ele joga o pino 13 ao terra, desligando o PWM. E aí desligando o backlight. Então se der curto no backlight, esse CIC desliga, tá? Pessoal, o roteiro de teste e conserto aqui na fonte é o seguinte. Começando aqui com a fonte de 12 volts. Pessoal, na saída de 12 volts, você pode ligar. O ideal seria você ligar, sabe essas lâmpadas de lanterna de carro de 12 volts? Incandescente, tá?
Se você ainda conseguir achar essas lâmpadas em autopeças, né? Que tem algumas lojas de autopeça que ainda vende dessas lâmpadas incandescentes, né? A maioria dessas lâmpadas de carro hoje em dia é LED, mas ainda tem incandescente. Você pega uma lâmpada incandescente qualquer, de carro, né? Se bem que aqui tem que ser das lanternas de trás, né? Porque a do farol consome muito. Põe ela aqui, ó. Põe ela como carga. Você desliga a fonte do resto do aparelho e põe ela como carga. Ela tem que acender e se manter acesa. Se ela não acender, a fonte está com problema, tá? Porque essa fonte, ela tem que fornecer corrente suficiente para acender uma lâmpada de carro, de lanterna de carro. Se ela não conseguir fornecer essa corrente, ela está com pau, tá? Aí é o seguinte, a primeira coisa que você vai verificar é a tensão bus, que é a tensão que sai do PFC. Caso você tenha 390 volts, o circuito bus está funcionando, o PFC, né? Esse circuito conversor PFC está funcionando. Se você tiver 390 volts aqui. Se você tiver nesse ponto uma tensão entre 180, 160 e 320 volts, depende se sua rede é 110 ou 220, esse circuito aqui não está funcionando. Mas aí precisa ver se a TV não está na condição de standby, né? Aí você tem que forçar a TV ligar. Como é que você força a TV ligar? Você pega essa linha aqui, ó, de 12 volts, que vai, se ela tiver em standby, essa tensão em vez de 12 vai estar 8, tá? Se ela tiver em standby, você pega essa tensão de 8 e joga na tensão P-on através de um resistor de... Pode ser um K mesmo, né? Um resistor de 1K. Você joga ela para cá, ó, pro P-on. Você joga a tensão de 12 volts pro P-on. Jogando pro P-on, vai ter que aparecer aqui os 390 volts, tá? Se aparecer os 390 volts, o PFC tá bom. E a partir do momento que aparecer os 390 volts, essa tensão aqui vai subir para 12 volts, normal. E aí você põe uma carga, a lâmpada que eu falei, para ver se ela consegue manter a lâmpada acesa, tá? Tem que ser lâmpada incandescente, de preferência. Se você não tiver uma lâmpada incandescente, você pode fazer uma adaptação com um motorzinho de 12 volts, sabe? Motorzinho de brinquedo. 12 volts. Só que aí tem que ser o seguinte, tem que ser um motor de consumo relativamente baixo, tá? Que não ultrapassa os 4 amperes. Também dá pra fazer. O ideal é lâmpada, tá? Ou alguma resistência aqui que você possa colocar para você fazer carga. É que o motor tem indução também, né? Então tem essa também. Então, o que mais nós temos aqui? Então, se você fizer o curto aqui, ó, com um resistor de 1K do mais B, 12 volts, que vai estar 8, né? Para o P-on, tem que aparecer os 12 volts aqui, porque vai aparecer os 380. Se não aparecer os 12 aqui, provavelmente não vai ter os 390 aqui. Aí você vai ter que ver o seguinte, você vai ter que ver se esse CI está alimentado normal, na hora que você ativar a fonte, através do resistor, tem que chegar a tensão no pino 8, tem que ver se tem PWM, porque se não tiver PWM, o defeito pode estar aqui nesse CI, ou algum componente aqui em volta, tá? Dá uma olhadinha também nas proteções, nesses circuitos aqui, tá vendo? Ó? Vê se não tem nenhum diodo em curto, transistor em curto, tá? Esse fotoacoplador também, vê se ele está funcionando normal. Vê esse transistor aqui, se ele está chaveando a tensão do PFC. Né? Vê se ele tem tensão na base para ele chavear a tensão para lá. Caso não tenha tensão de alimentação no CI. Se tiver tensão de alimentação no CI e esse circuito não funciona, aí eu sei que está ruim. Ou algum componente aqui em volta dele, né? Mas aqui não tem muita coisa para você pesquisar. Tá? Muito bem. Eu queria mostrar para vocês agora, e se não aparecer tensão nenhuma aqui na fonte, aí pode ter alguma coisa ruim aqui em curto, um diodo em curto desse, o CI danificado, né? Um transistor em curto. Lembre-se que se entrar em curto no transistor aqui, ou esse aqui, por exemplo, ou do conversor LED, esses dois nem tanto, mas principalmente esse e esse, normalmente eles queimam o fusível aqui, ó. Então quando o fusível estiver queimado, tem que ver se um desses transistores aqui não entrou em curto. Lembrando que se um transistor desse está em curto, antes de trocar ele, você tem que ver esses componentes associados aqui, se nenhum deles queimou junto com o transistor, e substituir o CI junto, tá? Por quê?
Vamos analisar. Se esse transistor entrou em curto, quer dizer que o dreno passou a ser ligado ao gate, que esse transistor tem um gate isolado do dreno. Se o transistor entrou em curto, o dreno com o gate, a tensão que tem aqui, que é alta, vai passar para cá. Passando para cá, para onde ele vai? Ele vai para o CI, vai queimar o CI. Então por isso que o ideal, quando você pega um transistor desse queimado, é não só trocar ele, como ver os componentes em volta, como trocar o CI também. Tá? Porque se o CI tiver queimado, na hora que você ligar, vai queimar de novo o transistor. Agora eu quero mostrar para vocês o controle de brilho do backlight. O brilho é uma tensão variável que vem por esses comandos, PDIN e ADIN. São dois comandos aqui, ó. Um é PWM, são pulsos, né? O PDIN é o PWM, são pulsos, e o ADIN é uma tensão analógica, tá? De qualquer forma, essas tensões variam no pino 7 e 12 do integrado para controlar o brilho. O pino 9 vai ligado na outra ponta do backlight. Então o pino 9 vai controlar a corrente pelo backlight. Vai deixar passar mais ou menos corrente pelo backlight em conjunto com esses resistores. Que a corrente do backlight, uma parte passa pelos resistores e uma parte passa pelo CI. Tá? Então uma parte é os resistores e uma parte é o CI. Beleza? Bom, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Pode sim, ó. Pessoal, vocês querem adivinhar em que local da fonte que a gente mexe para diminuir o LED? Vocês querem tentar? Vocês querem tentar onde que é o circuito que você vai mexer para diminuir a corrente nos LEDs? Adivinha aonde é? Adivinha aonde que é o circuito que você vai mexer para controlar os LEDs? Vou dar uma dica para vocês, ó. Ó. Agora deu para ver legal ou não? Deu para ver legal quais são os componentes que você mexe neles? Aqui, ó. É eles aqui, ó. É só você tirar uns dois daí. E aí, na cadeia de resistores, exatamente. Porque esse circuito controla o brilho, né? Porque assim, parte da corrente passa aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, cadê a mãozinha? Tá aqui. Ó, parte da corrente do backlight passa aqui nos LEDs, nos resistores. São SMD, tá? Ó. São resistores SMD. E por aqui, ó. Pelo CI. Esse pino 9 do CI, ele controla a corrente nos LEDs também. Só que, como a corrente vai passar por vários caminhos, um caminho é o CI. O outro caminho são esses caras aqui, ó. Você tira alguns deles, geralmente uns 2 ou 3 já resolve. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilinho? Então, Arnaldo, é isso aqui, ó. É esse circuitinho aí. Todas as TVs têm esse circuitinho, todos, né? É fácil achar ele, porque assim, o backlight, ele tem dois terminais. Ele tem um terminal que vai no conversor DC-DC, por exemplo, esse terminal aqui de cima. Aqui, ó. Esse terminal vai ligado no conversor, na fonte. O outro terminal do backlight, que seria o menos, né? Tá vendo? Tem um LED mais e um LED menos. É no terminal menos dos LEDs que vai o circuito que controla a corrente por eles. Tá? E aí você tira uns 3, isso aqui, uns 2, 3 resistores. Faz uma experiência lá. Né? Pronto. Que se você tirar, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caminhos para corrente. Se você tirar 2, fica 6. A corrente diminui. Fala, meu amigo André Quintal, beleza?
Tudo tranquilo aí em Niterói, né, que você tá? Então, é nesses componentes aí que você mexe. É dois, né? Dois resistores. Que beleza. O André sabe que o pessoal me enche o saco com esse negócio. Ah, como é que reduz a corrente do LED? Como é que reduz a corrente do LED? Como é que reduz a corrente do LED? Então, o circuito é esse, né? É Niterói, né? Que beleza. Tá frio aí, ô André? Aqui tá friozinho hoje. É, não pode diminuir muito, né? São uns dois aí. Uns dois já é suficiente. Pra dar dor de, pra dar dor de cabeça no cliente. Tá calor aí? Nossa, aqui tá frio hoje, viu? Mas vai ver que o frio tá indo pra aí. Ah, você também é de Niterói, ou Franklin? Então você é vizinho do André Quintal. O André Quintal tem um canal super legal aqui no YouTube, um canal de eletrônica, né? Então quem não conhece ainda, dá um pulinho lá quando vocês terminarem a live, dá um pulinho no canal do André. É um canal super legal, muito bom. E tem muita coisa interessante lá. Que beleza. Muito obrigado. É, Carlos, esse PFC aí, no caso dessa TV, ele determina a tensão do. Que beleza. Opa, um abraço. Um abraço para todos. Que beleza. Parte som. Piscos LEDs. Ô, Fernando, faz o seguinte. A piscada é rápida? Dá tempo de você medir alguma coisa ou não? Ou fica piscando depois? Ô, Ivanilson, é o seguinte, depende das dicas, né? É o seguinte, tem algumas dicas que a gente até dá, mas assim, rápidas. Põe o multímetro lá, ô Fernando, para você ver, por exemplo, se é no circuito do que alimenta o backlight, na ponta positiva, vê se a tensão varia. Se não, você faz na outra ponta. Opa, que beleza, Frederico. Beleza. Volta rápido, né? Então, pessoal, é isso, né? Ó, tá o circuito na cara de vocês aí de como que reduz a corrente no LED para não queimar os LEDs aí dos clientes, tá? Então tá bem na cara aí o circuito. Rapazes, moças, pessoal que tá aí na live hoje, né? Manda o pau lá, tá na ferramentinha lá, né? Tem um testador de LED, exatamente. Tem um testadorzinho lá para você desmontar. Ô, André, essa ferramenta não é minha, essa ferramenta é da Esquema Fácil, né? É do parceiro comercial. Eu só faço a propaganda para eles. Que beleza, ó. Que beleza, ó, Franklin. Frank Brasil. É o seguinte, gente, assim, vocês têm que entender também que tem uma coisa, a gente dá dica na uma parte no possível, né? Mas tem coisas que a gente vende, né? Porque eu sou professor de eletrônica, né? Eu já fui técnico de eletrônica durante muito tempo, em bancada, assim, né? Mas hoje em dia eu trabalho vendendo cursos, né? Então a gente vende cursos, dicas técnicas, etc, né? É o que paga nossas contas, tá? Mas é claro que a gente sempre que pode, a gente dá, assim, algumas dicas aí para vocês trabalharem, né? Ô Washington, vê na Panasonic que tem um circuito semelhante a esse, reduz a corrente nos LEDs, né? Você não reduz tanto o brilho, continua quase que normal, né? E acontece que você tem uma maior durabilidade. Ô Frederico, eu vou voltar pro Rio aí, tá? Eu vou fazer um curso aí no Rio, em maio ou junho, a gente tá acertando ainda, tá bom? Ainda acho o livro de leitura de esquema tem sim, no meu parceiro, no Esquema Fácil. Opa, um abraço, interior do Rio. Vale até terça-feira, Eduardo. Até terça-feira tá lá a promoção.
Onde consigo esquemas de conversores de CDC e fonte? Aí você tem que dar uma procurada, né? Beleza, André. É que assim, eu ainda tenho um parceiro comercial lá no Rio, que é da Livrotec, o dono da Livrotec, né? A gente está negociando a data ainda, porque tem que ver as datas lá, quando vai estar disponível o hotel que a gente usa, né? E assim que tiver, eu já vou divulgar aqui. Então, é no centro do Rio de Janeiro, tá? Que a gente faz um treinamento lá. Eu vou levar uma TV lá para fazer um treinamento, vou levar o osciloscópio, vou levar uma parafernália de coisa, né? E a gente só está negociando ainda a data, porque tem que ver a disponibilidade do hotel, né? É o Hotel Carioca, ali no centro do Rio. Muito legal aquele hotel. Muito bom. Tem um espaço bem legal para curso. Pessoal, então, antes da gente encerrar a live aqui, eu gostaria de fazer o sorteio. Talvez algum de vocês já tenha comprado o curso na pré-venda, né? O curso da TV LG Smart. Tá? Para quem comprou, eu vou fazer o sorteio agora do multímetro e do testador de LED, né? Eles vão ser enviados depois. Deve ser sim, André, deve ser. É no mesmo, é o Hotel Carioca. Hotel Carioca. É que agora eu não me lembro o endereço de cabeça dele, né? Mas é bem no centro do Rio de Janeiro. Ah, isso aí é bom. Ô Geraldo, você tá em Campinas, né? Você tá perto aqui da gente, é 100 quilômetros. A gente vai ter o treinamento dia 7 de abril, tá, ô Geraldo? Você pode dar um pulinho aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, você tá perto. Pega o Cristale aí, o Cometa e vamos que vamos. Pega ali a Anhanguera ou aquela outra rodovia lá, chega rapidinho. É o Sérgio da. Não é da Antena mais, o Frederico. Ele agora é da Livrotec. É pertinho. Então, é pertinho. Então o Sérgio agora é da Livrotec, não é mais da Antena. Eu trabalhei com eles lá na Antena. O André, vem aqui em São Paulo também. Eu vou aí no Rio de Janeiro, de vez em quando você vem aqui, dá um pulinho aqui. Tomar um café com a gente aqui no nosso parceiro comercial. O Frank, a gente já fez aula sobre TV de tubo, mas podemos fazer outra, claro. Adriano, Jaboticabal acho que é mais longe, eu não sei quantos quilômetros fica da capital, né? Campinas fica pertinho, fica 100 quilômetros. Não, mas esse que é o problema, fica tudo lá, né? Fica tudo na Santa Efigênia. Eu já fiz isso também muitas vezes. Taubaté no Vale do Paraíba, né? Você tá no meio do caminho entre São Paulo e Rio. 360 já. É verdade, você tinha me falado, Adriano, você tinha me falado isso aí, que você estava a 360 quilômetros, Jaboticabal, né? Você está bem no interior mesmo. Para você já é um pouco mais difícil, né? É que assim, longinho, você já está mais longe. É que o nosso amigo aqui, ele tá em Campinas, né? Tá mais perto. Tá 100 quilômetros aqui de São Paulo. Ah, você fez treinamento, André? Nossa, eu fiz vários treinamentos na época da Sharp e da Philco. Quando eu trabalhava lá na Sharp Philco, eu fiz vários treinamentos lá. Esses treinamentos é legal pra você pegar, como é que fala? Aquelas dicas na fábrica mesmo de defeito. É bem legal. Ô Leonardo, até de menos, até de 20 atende. É no estado de São Paulo, né? É só que você tá mais lá pro interiorzão mesmo. 500 ohms? Fernando, você tá longinho, né? A não ser que alguém daí, algum patrocinador, sei lá, levar o treinamento pra ir, né? Você tá mais longe. Ô Raimundo, é a mesma coisa do caso ali de Alagoas. Se vocês conseguirem alguém que organize o evento, a gente vai. Eu cobro um cachê, né? E eu levo todo o material. Todo o material técnico eu levo. Até o material escrito. Positivas. É que geralmente o estudo de eletrônica é que o anodo dos LEDs ele vai ligado no terminal positivo ali da barra, né?
Opa! O Luiz Henrique, o meu irmão morou em Campinas também já. Curso de eletrônica digital, legal. Eu preciso dar uma reformulada no curso de eletrônica digital, que tem algumas funções lá que eu quero pôr. O Wilson, meu pai, ele trabalhou numa empresa chamada Colorado, que era uma fábrica de televisores, né? Pode centralizar em Recife, né? De onde eu sou, eu sou de São Paulo, capital. Eu nasci em São Paulo, eu nasci na Zona Sul, né? Aqui a região da Santa Efigênia recebe, pro pessoal da área de eletrônica, né? Recebe, assim, muita gente de outros estados ou de outras cidades, principalmente nos sábados, né? Sexta e sábado. Ô Romildo, a mesma coisa do nosso amigo ali. Se vocês arrumarem alguém que organize o evento, né? A gente vai. Ô Fernando Reis, eu trabalhei nos Estados Unidos. No US. No Tio Sam. Lá tem bastante aparelho velho pra consertar, viu? Né? São Luís, Maranhão, né? Mora na capital, né? Que a cidade de São Paulo é muito grande, né? Tem que ver que parte que ele tá. Boa noite, André, beleza? Quando você estiver nas suas lives lá, vou enxuriçar lá vocês. Vou enxuriçar suas lives lá. André, de que dia que você faz live? Que dia normalmente você faz live? Ou é aleatório, assim? Ô Anderson, eu posso ir no Rio Grande do Sul também, né? Só o pessoal organizar um grupo aí, a gente vai. O Rio Grande do Sul é mais perto, uma hora e... Se for em Porto Alegre tá uma hora e 10 de voo daqui de São Paulo, rapidinho. Paraná tá perto, mas o Paraná é um estado grande, né? Tem que ver em que cidade que é, se for Curitiba ou não. Ô Adriano, eu falo inglês também, porque eu tive lá, né? Eu já fiz curso de inglês, tudo. Que beleza. Mas de que cidade do Paraná? Paraná é grande, né? Estado grande. É da capital ou do interior? É, é longe. É longe. É de carro, de ônibus é por aí, né? Ô Anderson, eu tô São Paulo a Porto Alegre dá uma hora e 20, uma hora e 10 de viagem, rapidinho. Olha, Manuel, eu não sei que transistor que é. Se a gente conseguir patrocínio, a gente vai. Don't rain, don't rain. Don't rain, don't rain. Don't rain, don't rain. Onde conseguir? Ô Leonardo, depende, né, do que você estiver procurando. Talvez seja mais fácil conseguir aqui em São Paulo, né? Fiquei algum tempo lá, fiquei alguns meses lá, mas foi legal. Me diverti bastante lá. Me diverti bastante com os americanos, com alguns brasileiros de lá. Bem legal mesmo. Eu visitei várias assistências técnicas lá, clientes. Eu descobri que os americanos, a maioria deles tem TV LCD, LED ou plasma na sala e uma de tubo no quarto. A maioria deles. Na Tecom, Thunder to vibe today. Que beleza. Resistência no circuito? Nossa, ô Luiz. Isso aí é a área da engenharia, né? Ô Frank, manda. Manda sim. Bastante. Manda sim. Isso tem bastante TV de tubo lá ainda, viu? Não pensa não. Eles ainda tem bastante televisão CRT lá. CRT TV.
Lá eles não vivem só de LED TV ou LCD TV, lá eles vivem também de CRT TV. Manda sim. É que lá não tem muito técnico bom lá nos Estados Unidos. Tem muito. Tem muito. Como é que fala? Tem muito picareta lá. Técnico bom lá não tem muito, não. Conserta, ó, estúdio. Conserta sim. Conserta. É que a pessoa tem uma ideia totalmente errada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é nada daquilo que a gente pensa que é. Oi, Ivan, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? O Ivan já estudou com a gente, já fez curso com a gente. Que beleza. Que isso, meu? Não precisa agradecer, não. Agradeça os seus esforços. Eu dei uma pequena contribuição só, o resto foi por você mesmo. Pessoal, eu vou fazer o sorteio agora dos brindes, né? Então lembrando que vai ser o multímetro que eu usei no curso e o testador de barra de LED. Esse aparelhinho aqui, ó. Tá? O sorteio vai ser para quem comprou o curso na pré-venda, tem um número cada um, tá? Os números estão aqui, vai de 1 até o 32. Foram 32 alunos que compraram o curso na pré-venda. O que é pré-venda? Para quem não sabe, pré-venda é quando você compra um curso ou um produto antes dele ser lançado oficialmente. Você compra ele quando ele está sendo feito ainda. Já existe o produto, mas ele ainda não está finalizado. Então você pode comprar. Não somente a Burgos Eletrônica faz isso. Fabricantes de desenvolvedores de jogos, de material didático, fazem isso também. Tá? Eles vendem, às vezes, um produto que ainda não foi lançado, mas vende por um preço menor do que na data do lançamento, para que você possa ter a oportunidade de adquirir um produto novinho e assim que ele for lançado, você é um dos primeiros a receber. Tá? Pessoal, então é o seguinte, são 32 números. Os ganhadores, eu vou entrar em contato, se não tiver na live, eu vou entrar em contato depois, pelo Zap, para pedir o endereço e os envios serão feitos após o carnaval, tá? Então vamos começar, são 32 alunos que compraram o curso na pré-venda, tá? Então, nós vamos fazer o sorteio aqui usando o site sorteio online de números aleatórios, né? Então, nós vamos sortear, nós vamos fazer um sorteio de 2 números, aliás, de um número, entre 1 e 32. 1 e 32, tá? O primeiro prêmio que nós vamos sortear vai ser o multímetro digital da marca Yashun. Esse multímetro aqui nós usamos para fazer o curso da TV LG, eu usei ele, tá? Então nós vamos fazer o sorteio, vamos ver quem que vai ser o felizardo que vai ganhar esse multímetro da Burgos Eletrônica para trabalhar lá nos seus televisores. Então vamos lá, 1, 2, 3. Vamos ver, foi o número 11. O ganhador do sorteio é o número 11, que é o cliente Alan Scrico. O Alan Scrico é nosso cliente já há bastante tempo, né? Ele já fez vários cursos da Burgos Eletrônica. Ele não está na live porque eu não vi ele, né? Mas o Alan, vou entrar em contato com ele. Eu vou deixar o código do sorteio aqui na descrição do vídeo, da live. Eu vou guardar o código aqui e vou deixar na descrição aqui embaixo. Vou arrumar aqui. Sorteios. Multímetro Yashun. Multímetro Yashun. O ganhador foi o Alan Scrico. Alan Scrico. Tá? Então já está arrumado aí. Agora nós vamos para o sorteio do... O multímetro já foi.
Agora nós vamos sortear o testador de LED, tá? Testador de LED para outro ganhador. Vamos fazer outro sorteio agora. Do 1 e o 32, tá? Então vamos ver quem vai ganhar um testador de LED que nós vamos enviar cortesia da Burgos Eletrônica e da Esquema Fácil, tá? Esses prêmios aqui são cortesia da Burgos Eletrônica, Esquema Fácil e Equibancada, nossos parceiros comerciais. Então vamos ver. O número 18. Número 18, quem ganhou foi o Júlio Shinkawa. O Júlio Shinkawa também é nosso colaborador, é nosso aluno, né? Ele já comprou, já adquiriu vários cursos. Ele não está na live também, mas eu vou entrar em contato com ele depois, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai copiar o código do sorteio. Colocar aqui. E vou colocar aqui na live o testador de LED. Aqui o código. O ganhador foi o Júlio Shinkawa. Tá? O nosso aluno, né? Estuda com a gente, né? Ele já adquiriu vários cursos da Burgos Eletrônica, tá? Então ele foi o ganhador do sorteio aí do testador de LED, tá? Beleza. Beleza, Ivan, tamo junto. Sim, Carlos, o PFC é o ativo. Fotocoplador, jampiano, usando a lâmpada em série. É sim, ô Fernando, a gente já falou isso daí nos vídeos, né, do canal. No multímetro de ponteiro, a ponta vermelha é negativa e a ponta preta é positiva, tá? Se eu já peguei uma TV encravada, já muitas, várias. Olha, eu vou fazer uma média. Olha, entre os aparelhos que eu não consegui resolver durante toda a minha vida profissional, dá pra gente ter uma ideia do exato número. Eu vou chutar aproximadamente uns 200, 200 e pouco, entre 200 e 300, por aí. Foram os aparelhos que eu não consegui resolver. Mas só que isso daí numa montanha de milhares de aparelhos, né? Pessoal, nem tudo a gente resolve, tá? Nem todo equipamento eletrônico a gente resolve. Por uma série de razões. Tem aparelho que vai dar trabalho, vai demorar. Tem aparelho que a gente não acha o defeito mesmo. Tem aparelho que a gente não acha a peça. Tem aparelho que a peça é cara, não vale a pena. Tem aparelho que tem muita coisa estragada, tá? Então tem aparelho sim que a gente não resolve, tá, pessoal? Isso não é vergonha pra ninguém não, tá? Nem tudo a gente resolve. A gente procura resolver a maioria dos casos, mas sempre tem alguns que vai pro saco. É igual um médico, por exemplo. Um médico, por melhor que ele seja, sempre tem uns pacientes que morrem na mão dele, né? O que a gente vai fazer, né? Aparelho eletrônico é a mesma coisa, tá? Não, isso aí é assim mesmo, viu, Rogério? Fora os aparelhos que eu quebrei já, né? Que eu estraguei também. Tem essa. Fora os aparelhos que eu já estraguei. Tá? Tem uns que não compensa, tem outros que não. Você fica ali em cima, não acha. Tem disso também, tá, pessoal? Se eu falar que. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se você perguntar para cada 10 técnicos de eletrônica se já teve algum aparelho, né? Se você perguntar para cada 10 técnicos de eletrônica, se ele resolve tudo que vai na mão dele, 9 vão falar que não. E um tá mentindo. Tá? Se perguntar para 10, 9 vai falar que não resolve e um tá mentindo. Rogério, acontece isso aí. Eu já me matei em Sharp também, viu? Já aconteceu isso.
O Adriano, choque eu também já levei bastante choque, viu? Choque elétrico aqui é campeão de choque elétrico, né? Pessoal, meus amigos, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui na nossa live sobre fonte de alimentação. Muito obrigado por tudo, para aqueles que contribuíram, para aqueles que assistiram, para aqueles que deram like, para aqueles que se inscreveram, para aquele que fez o comentário, para aquele que divulgou nosso canal, para aquele que comprou nosso curso, para aquele que assistiu, tá, pessoal? Eu agradeço a todos imensamente e na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma live da Burgos Eletrônica. Eu não sei se eu vou postar vídeo segunda e terça, porque negócio de carnaval tem umas coisas aqui para fazer, né? Então não sei se vai dar tempo, mas a partir de quarta-feira a gente tá com os vídeos aí de novo, tá? E na sexta-feira que vem mais uma live como de costume, tá, pessoal? Então tenham todos uma boa noite, um bom final de semana, um bom carnaval. Quem vai pular carnaval, faça com moderação, tá, pessoal? Então, nos vemos aqui na próxima aula, na próxima sexta-feira. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.